Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Nós vamos dar início, então, à apresentação do trabalho de conclusão do curso da aluna Isabela Rubatino, que faz bacharelado em Ciências Matemáticas e da Terra, e que está cursando as disciplinas, né, de sensoriamento e geoprocessamento. Então, Isabela, você tem de 30 a 50 minutos para fazer a sua apresentação, para depois a banca deliberar. Vamos passar para o momento de perguntas e depois a banca delibera sobre o seu trabalho. Tá? Então, você pode começar. Tá ótimo. A apresentação. Então, vou começar aqui. Boa tarde a todos. Muito obrigada por terem vindo. Então, como o Zé falou, esse é o meu trabalho de conclusão de curso. Meu nome é Isabela Rubatino. Eu faço bacharelado em Ciências Matemáticas e da Terra, com ênfase em sensoriamento remoto e geoprocessamento. E o meu trabalho é análise comparativa de duas rotinas de classificação diferentes, tendo como objeto de estudo o ecossistema manguezal. Então, vou fazer uma breve introdução sobre o trabalho. Esse trabalho está inserido no contexto da geoinformação, trazendo uma das geotecnologias dentro desse grande guarda-chuva, que é o sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto, numa definição bem simples e objetiva, é a aquisição de dados de forma indireta, e esses dados eles dão base a uma série de estudos e análises extremamente importantes. Levando isso para o nível orbital, os produtos do sensoriamento remoto eles são utilizados para classificação do uso e cobertura da Terra, e esse tipo de análise ele adota metodologias diferentes, e hoje existe uma abrangente disponibilidade de softwares e plataformas que podem fazer classificações. Nesse projeto, vou abordar duas delas. Uma é o GeoBia, que é a classificação orientada a objeto, e a classificação baseada em pixel. As duas classificações, elas têm rotinas completamente diferentes. O GeoBia, como eu disse, é uma classificação orientada a objeto e busca identificar os seus objetos a partir da modelagem das suas feições características, simulando técnicas de interpretação visual pela modelagem do conhecimento. A classificação baseada em pixel, ela leva em consideração apenas as respostas espectrais dos alvos, de forma isolada, através de cada pixel e para depois classificá-los. Então, para essa rotina de classificação para o GeoBia, a gente utilizou o software Recognition Developer, e para a classificação baseada em pixel, ela foi apoiada na nuvem, então utilizei o Google Earth Engine com o classificador Random Forest. Os produtos gerados a partir das classificações, eles dão suporte à tomada de decisão em diversos âmbitos, e dentre eles a gestão territorial ambiental e o enfrentamento de problemas ambientais, sobretudo em áreas abrigadas, como os mangues. Então, os mangues, apesar de serem áreas que estão sob proteção, eles estão sob constantes ameaças. Então, o objetivo geral do trabalho é confrontar técnicas de classificação distintas para a identificação do ecossistema manguezal a partir de produtos gerados, validando o seu resultado final. E os objetivos mais específicos é gerar uma classificação orientada a objeto e o produto final em forma de mapa, gerar uma classificação baseada em pixel e o produto final em forma de mapa também, e validar esses mapeamentos a partir do coeficiente kappa. Então, estou mostrando para vocês aqui a área de estudo. É um recorte da Baía de Sepetiba, num limite costeiro de 5 quilômetros. Então, mostrando aqui um fluxograma da metodologia. O fluxograma ele segue a aquisição de imagem. Para ambas classificações foi usada imagem do Sentinel-2, é um
satélite europeu, que tem 10 metros de resolução espacial, seguindo da etapa de processamento, depois modelagem e treinamento, classificação e mapeamento. Então, a gente já percebe pelo fluxograma metodológico que a classificação orientada a objeto, ela já se mostra, né, completamente diferente da baseada em pixel. A única etapa gratuita desse processo é a aquisição da imagem, o resto todo é feito com softwares privados. E a classificação baseada em pixel, ela é feita praticamente toda no Google Earth Engine, com exceção do layout, que vai ser feita no ArcMap. A gente tentou utilizar os mesmos parâmetros para as duas classificações. Então, vou começar aqui explicando um pouco do Geob. Então, a aquisição da imagem foi feita no site da USGS, como eu falei, de forma gratuita. É uma imagem de 18 de julho de 2018. E para inserir essa imagem na Cognition foi feito um pré-processamento, onde foi realizado um composite band no ArcGIS, que é basicamente ligar as bandas às resoluções espaciais. E, enfim, e aí essa imagem é inserida no eCognition, e lá é feita o corte, né, da imagem, então, delimitando ali a área de estudo. E depois disso é feita uma etapa de segmentação, que é o fracionamento dessa imagem em objetos. Nessa etapa foram feitos alguns testes, ela é muito baseada em tentativa e erro, é uma etapa, diga-se de passagem, bastante demorada, e o melhor parâmetro de escala foi de 150. E aí, feito isso, a gente calculou uns índices espectrais, dentre eles, né, os índices calculados foi o NDVI, que é um índice que destaca a vegetação, o NDBI é um índice que destaca a área construída, e o NDWI é um índice que destaca a água. Depois desse processo é feita a modelagem do conhecimento de uma forma hierárquica, né? Então a gente tem, estou mostrando aí ao lado um pouco de como isso é feito. A gente primeiro começou com duas grandes classes, que era água e continente. Uma vez que a gente conseguiu diferenciá-las espectralmente, a gente pega o continente, divide em outras duas grandes classes, que é não vegetação e vegetação, diferencia essas classes, né, também espectralmente. A não vegetação dá origem a mais duas novas classes, que é outros e urbano, e a vegetação abre aí para o mangue e outros. Depois a gente muda essa legenda, mas eu vou explicar isso um pouco mais para frente. E dentro dessa modelagem, algumas bandas se destacaram, que foram as bandas 3, a banda 9 e a banda 2, e os índices espectrais também. Essa classificação ela sofre brandas edições manuais, só para correção de bordas, algumas áreas sombreadas, e depois o mapeamento é feito no ArcGIS. Então, seguida a classificação baseada em pixel, todo o script, ela foi feita todo no Google Earth Engine, então todo o script está presente no trabalho escrito, não trouxe ele para cá, achei que ia ficar muita coisa. Então, vou explicar mais ou menos como ela funciona. A aquisição de imagem, ela foi feita no acervo do próprio Google Earth Engine, onde eu importei, na verdade, toda a biblioteca do Sentinel-2, e depois fiz um filtro de localização, data, e também coloquei uma cobertura de nuvens para eu ter a melhor imagem possível dentro do que eu estava esperando. E, na verdade, a gente acabou usando a mesma imagem do Geob, então foi uma imagem também de julho de 2018. E aí, feito isso, a gente extraiu as bandas. Eu queria trabalhar só com a banda 3, a banda 2, a banda 9. Então, eu extraio essas bandas da imagem, crio os índices espectrais e vou para uma etapa de amostragem, que essa etapa é feita de forma manual.
eu coletei 100 pontos de cada classe que eu queria, e essa amostragem ela vai dar base, né, para o treinamento do classificador e para a classificação. Então, a gente fez, né, o treinamento do classificador que a gente usou lá foi o Random Forest. O Random Forest, ele basicamente cria árvores de decisão de uma maneira automática, e ele precisa de uma etapa de treinamento. Na verdade, isso é uma exigência do próprio classificador. E aí a gente faz essa classificação a partir das bandas definidas. Então, eu uso a banda 3, 9 e 2 e os índices espectrais para fazer o treinamento e a classificação também. E aí, para melhorar essa classificação, a gente sabia que essa classificação baseada em pixel, ela teria muitos ruídos, assim, ela teria aquele efeito sal-pimenta, né? Então, para tentar melhorar essa classificação, a gente criou uma máscara de SRTM, dados também do próprio Engine, e aí a ideia aqui é criar um limite altimétrico, retirar áreas maiores que 25 metros. Então, a ideia da máscara era retirar essas áreas. E aí teve uma segunda estratégia para melhorar essa classificação, que foi a criação de um filtro de moda. E esse filtro ele faz uma redução morfológica de frequência de 8 pixels. Então, a gente meio que tentou simular objetos. E, para finalizar, a gente une essa máscara e o filtro e gera um novo produto. Então, com a classificação pronta, a gente faz o layout de novo lá no ArcGIS. E aí, a última etapa, que foi a etapa de validação. Então, com os mapas temáticos prontos, foi feita a validação desses mapeamentos. Vai consistir basicamente em 3 etapas. A primeira conta com a avaliação dos pontos. Então, foram gerados 250 pontos aleatórios no ArcGIS. Esses pontos foram entregues aos avaliadores, tanto os pontos quanto a imagem de referência. Então, eles verificaram ponto a ponto e decidiram qual eram as classes correspondentes dentro da legenda. Então, enfim, eles não viram os resultados uns dos outros, né, para ser uma análise imparcial, e eram 3 avaliadores, então isso garantia que não houvesse empate entre as classes. Eles fizeram essa avaliação, os pontos foram devolvidos a mim, e com eles foi montada uma matriz de confusão que fornece a base para descrever a precisão da classificação e caracteriza um pouco esses erros. Aqui na matriz de confusão, a linha, né, a parte horizontal é a referência, ou seja, o que a gente está vendo, né, a imagem de referência, e a parte vertical é o que foi classificado. E aí, um dos índices derivados dessa matriz é o kappa. Então, o kappa é um índice estatístico muito usado no meio acadêmico, principalmente para precisão temática. Ele utiliza todos os elementos da matriz de confusão, inclusive os elementos fora da diagonal principal, que são os que representam a discordância na classificação. Ele vai ser calculado a partir da taxa de aceitação relativa, que é esse P0, e da taxa hipotética de aceitação. E com esse índice calculado, a gente fez uma avaliação de desempenho, que segue essa interpretação, conforme eu estou mostrando aí na tabelinha. E é uma concordância de interpretação, né? Podendo ela ser inexistente, pobre, leve, moderada, substantiva ou quase perfeita. Então, essa é a etapa de validação. E agora eu vou para os resultados, mas eu queria explicar uma coisa aí, porque não foram todos os resultados que foram validados, só aqueles que a gente aplicou o filtro de moda.
porque vocês vão ver que visualmente a gente achou que não valeria a pena assim, validar todos os mapeamentos. Mas eu vou mostrar para vocês. Então, esse primeiro resultado é o do GEOB. É um mapeamento temático, a gente já percebe que a classificação é muito homogênea, né? Livre de ruídos. Então, ele classifica como mangue erroneamente umas áreas ali na Restinga da Marambaia. A distribuição da matriz de confusão mostra muito bem essa homogeneidade. Então, as classes de maior confusão aqui são as classes outros e água. O kappa é de 0,87, então tem um nível de interpretação com uma concordância quase perfeita. E a gente adicionou aqui também o cálculo da exatidão global, que vai levar em consideração só a diagonal principal e o número total de amostras. Então, esse valor é de 0,9. Então, o primeiro resultado da classificação baseada em pixel é o sem filtro nenhum. Então, a gente já vê aí uma distribuição muito mais heterogênea das classes. O que já era esperado, né? É esse temático muito pixelado, as classes bem pulverizadas, né? E mal delimitadas, mas classificou também. Então, só para deixar claro, né, que como esse resultado não simulava objetos, a gente não aplicou o filtro de moda, a gente não validou esse mapeamento. Então, o próximo, que é a classificação baseada em pixel com a máscara de SRTM. Então, a gente percebe que ela tira as classes, e aí não é só a classe mangue que ela tira, né? Ela tira as outras também, mas não muda em quase nada esse efeito pulverizado. Esse mapeamento também não foi validado. E agora o resultado do Random Forest, né, com o filtro de moda, a gente já percebe significativamente uma mudança aí no mapeamento, né? A classificação, ela também fica mais pulverizada, ele classifica como mangue áreas sombreadas, ele também erra ali na Restinga, pega umas áreas de floresta, confunde área úmida, mas, assim, a classe área construída, ela está presente em quase todo o mapeamento, mas mesmo assim, aparentemente já é melhor do que sem o filtro. Então, a distribuição, esse mapeamento ele é validado porque, né, por esse aspecto mais de, entre muitas aspas, de objeto, né, no mapeamento. Então, para ele foi validado. Então, a gente vê na matriz de confusão, mostra já uma heterogeneidade, principalmente na classe outros, frente a áreas construídas. O kappa é de 0,60, tendo uma interpretação muito boa, mas fica aí no limite, assim, mas ainda é muito bom. E a exatidão global também já mostra um resultado muito inferior ao do GEOB. E agora o resultado dos dois filtros aplicados juntos. Esse temático ele também foi validado por, enfim, pelo que eu já expliquei, né, por questão do filtro de moda. Então, a gente percebe que adicionando o filtro de SRTM tem o mascaramento das demais classes, nenhuma mudança significativa na classe mangue e mais ali na Restinga, né, na pontinha. As áreas classificadas como SRTM foram atribuídas à classe outros, né? Eu não criei uma nova classe na matriz de confusão para SRTM. Então, eu adicionei essas áreas na classe outros. Os resultados dessa distribuição são muito parecidos com o filtro de moda. O kappa é de 0,6 também, mas já ganha ali no arredondamento, né? Tem a interpretação muito bom, mas também tem uma queda já na exatidão global, principalmente quando comparado ao GEOB.
A gente fez uma quantificação dos dados. A gente fez isso através de um cálculo de área no ArcMap. O mapeamento do Geobia apresenta uma área menor de mangue, em virtude da modelagem, apresenta menor confusão entre as classes. Então, a gente percebe que o método baseado em pixel, utilizando o Random Forest, classificou uma área de mangue 83,6% maior do que o Geobia, e mesmo aplicando o filtro de moda e a máscara de SRTM para tentar diminuir esse efeito pixelado, os resultados são muito maiores do que para o Geobia. Então, já entro aqui nas considerações finais. De acordo com os valores do coeficiente kappa, a classificação pelo método Geobia foi o que obteve o melhor desempenho. É nítido que o Geobia confunde menos as classes quando comparados à classificação baseada em pixel, visto os erros de omissão e comissão das classes, área construída e outros. Então, ao observarmos isoladamente a classe Mangue, quando gerada a matriz de confusão, todos os métodos tiveram um número de acertos parecidos, sendo um pouco maiores na classificação baseada em pixel. Na análise quantitativa dos dados, os resultados da classificação baseada em pixel mostram uma área de Mangue 83,6% maior do que o Geobia, quase o dobro da área, indicando uma superestimação da classe. Sendo assim, no geral, conclui-se que o Geobia é mais eficiente na identificação de Mangue, porém se faz necessário maior investigação para uma adaptação da classificação baseada em pixel, que mostra potenciais de melhora. Vou mostrar algumas referências bibliográficas. E eu montei aqui uma linha do tempo da minha jornada na faculdade. Fiquei na dúvida se eu colocava no início ou no final, mas aí achei que ia perder muito trabalho assim, se eu colocasse no início. Mas eu sou de 2015.2. Eu entrei no Laboratório Espaço em 2017 para trabalhar num projeto Olho no Verde. Eu sou técnica em Química, então já tinha trabalhado em laboratório físico-químico, né? E aí na entrevista a Gabi, né, que estava com a Carla, perguntou se eu tinha experiência em laboratório. Eu falei que eu tinha muita experiência em laboratório, porque, enfim, eu vinha da indústria e achei que era aquilo que era um laboratório. E depois eu percebi que não era. Mas 2017 dá o start na minha vida acadêmica. Eu tenho meu primeiro contato com o sensoramento remoto, abro minha primeira imagem de satélite e, enfim, não faço a menor ideia do que aquilo é, mas conforme o tempo foi passando, isso definiu o resto, né, da minha trajetória. Em 2018, eu peço a Carla para fazer isso com ela, queria mapear alguma coisa, e ela me junta com uma aluna de mestrado que estava fazendo um mapeamento lá, que precisava de um mapeamento da Baía de Sepetiba e da Baía de Ilha Grande. E aí eu faço esse primeiro mapeamento, que é a primeira parte do projeto, que é esse mapeamento usando o Geobia. Depois a gente tenta melhorar isso, né, fazendo só, ao invés de cobertura, fazendo uso também, mas, enfim, não dá certo. Em 2020, eu entro no INEA, o Paulo está aqui, meu chefe, o meu ex-chefe, né, agora, e eu dou início à minha vida profissional. O Paulo me inseriu aí no Google Earth Engine, viu potencial em mim para desenvolver o trabalho, então o que dá uma outra cara aí, né, para o meu desenvolvimento profissional. E hoje eu concluo o curso trabalhando. Enfim, consegui uma vaga aí de emprego, então eu acho que trabalho com monitoramento ambiental, então acho que o curso, o meu ciclo, ele se fecha completamente, assim, durante a faculdade. Acho que ela cumpre todos os seus papéis na minha vida, assim, como grande transformadora do que eu sou hoje. E obrigada. E é isso, gente. Eu queria agradecer muito para todo mundo.
enfim, eu tô quase chorando, mas Eu tô quase chorando. É muita gente para agradecer, é muita. Eu estava doida que a Solange estivesse aqui, porque eu queria muito te agradecer, Solange. Eu queria que você pudesse agradecer a Dayana também. Eu acho que eu fiz a faculdade meio que toda errada, assim, eu fiz várias matérias ao mesmo tempo, não fiz umas, e sempre contei com vocês aí da secretaria para quebrar os, né, com os processos, com os protocolos, então vocês são maravilhosas, com certeza. Aos meus amigos da faculdade que estão aqui, que começaram comigo, né, no primeiro período, o professor de introdução à física falou assim, gente, vocês têm que ser amigos agora, porque depois vocês nunca mais vão se ver, assim, que o curso do BCMT, ele, né, é muito pulverizado, assim, e realmente depois do quarto período, acho que eu não fiz matéria com ninguém que entrou comigo, então foi uma carreira muito solo, assim, na universidade, mas meus amigos estão aqui até hoje, e o marco aí é a entrada no espaço, né, a Carla tá aí, Paula tá aí, o pessoal tá aí, foi muito feliz para mim, foi muito, nem sei, eu tinha tanta coisa para falar, agora eu tô meio, não tô sabendo. Mas o INEA também, o Paulo está aí, obrigada, e a UFRJ, que mudou minha vida completamente. Tá bom. Pronto. Oi, Isabela. Acabou. Você não, Isabela, não, assim, não precisa descompartilhar ainda, não. Ah, tá. Nós vamos fazer uma logística, assim, porque quem, quem deveria ser a presidente, né, da banca é a Carla, que foi sua orientadora, mas vamos fazer, como eu sou a pessoa mais externa, né, do seu trabalho, eu vou ser o primeiro a falar, né, depois a Paula e a Carla falarão em seguida. Né? Isabela, parabéns pelo seu trabalho. Assim, eu acho que esse seu depoimento é super importante, né? Como a gente está consolidando, né, o nosso curso, de certa forma, né, ele é um curso novo, que ainda tem vários problemas, mudanças ainda precisam ser feitas, adaptações. Então, esse seu depoimento, né, ele é muito importante que ele fique registrado. Depois, vamos criar uma aba de depoimentos, que é muito importante que a gente acompanhe vocês, né, para sempre, porque a gente tem muita coisa boa de vocês, né, para ser repassado e até como exemplo para as pessoas, para os colegas de vocês mais novos que estão ingressando, né, na universidade. Né? Uma coisa assim, duas coisas que você falou agora no final que me chamaram a atenção, assim, entrei no laboratório e vi que não era um laboratório. Não, ele não é um laboratório de pipeta, de vidraçaria, né? Sim, né? Claro. É que na minha cabeça. Quem vem da química, né? É que eu trabalhei, tipo, quase 4 anos na indústria, assim, e aí, enfim, eu entro na universidade trabalhando, né? E aí, quando ela me perguntou, eu falei, cara, eu sou a pessoa para o seu trabalho. Eu tenho, nossa, você quer experiência no laboratório? Sou eu mesmo. E quando eu entrei, era só um tanto de computador. Eu falei assim, gente, isso aqui é um laboratório. Tô errada. Então, e a outra coisa, assim, que eu acho que espero que não seja o final. Na realidade, é um final de um ciclo, eu espero que seja o início de outros, né? Que possam vir também na sua Vou abrir aqui. Na sua formação. Tá? Assim, então, assim, o ciclo ele nunca se encerra, né? Termina uma etapa, eu espero que seja o início de grandes etapas que venham pela frente para você, pessoalmente e profissionalmente. Né? Em relação agora à sua apresentação, eu tenho assim
algumas perguntas para fazer para você em termos assim, de coisas que são interessantes, né? E que eu fiquei assim com determinada dúvida a priori, né? Até porque lá na Meteor a gente faz um sensoriamento remoto também, né? Mas às vezes com outro viés, olhando um outro ponto, né? A gente tem muito interesse entre o que acontece no trabalho que vocês fazem, né, da superfície com o satélite, né, o que está entre os dois, que é a atmosfera, né, que a gente trabalha. Mas a gente tem, no laboratório de sensoriamento remoto, que eu, junto com o Lino e com outros colegas, a gente tem procurado muito explorar essa ferramenta do Google Engine, né? Porque hoje você tem uma grande base de dados de satélites que estão lá disponíveis, que já estão georreferenciados, que estão sendo colocados sobre todo o mapeamento que é feito, né, pela Google. E tem muito trabalho publicado usando essa ferramenta para N aplicações, né? Eu acho que assim o sensoriamento remoto ele deu para mim ele teve um grande marco do momento em que a disponibilização dos dados, né, de uma forma mais gratuita e mais universalizada, né? É muito interessante. No Brasil tem um marco, né? Talvez a Carla com certeza conhece bem aqui. Se você pegar assim para as décadas passadas, só a grande parte, né, dos trabalhos de sensoriamento remoto eram feitos pelo INPE, só pelo INPE, né? Porque eles é que tinham as estações de recepção de imagem, então eles tinham os dados gratuitos, né, e vendiam para os outros, e os outros não tinham dinheiro para comprar e não compravam e não faziam. Hoje é diferente, a quantidade de trabalho que é feito na universidade é enorme, né? E isso só fez, então, avalancar e desenvolver, né, o uso dessa ferramenta, assim, dos dados obtidos de sensoriamento remoto nas mais diversas aplicações, né? E aí eu vou, assim, inicialmente eu sou completamente não conheço nada do Geóbia ou Geobia, Geóbia, né? Uhum. Vocês falam, né? Mas conheço um pouco do GE, né? Do Google Engine. A gente fez tem um colega seu do BSMT que está fazendo também o TCC com a gente, olhando a ocupação do solo no Timor-Leste, porque a gente tem uns alunos do Timor, né? E a gente tem um interesse lá, né? Nós temos um aluno do Timor no mestrado, mas o Gabriel, né? Está fazendo a graduação conosco e a gente tem desenvolvido muita coisa com o Google Engine, como área construída, temperatura da superfície, usando o modelo tudo sobre a plataforma do Google, né? Usando temperatura da superfície, transformando em temperatura da atmosfera. Agora a gente já está fazendo um mapeamento de índice de conforto térmico, tudo já usando o, o G, vou falar o G, né? Então, assim, tem uma aplicação muito grande. As próprias imagens do satélite GOES-16 já estão na plataforma, né? Você já pode colocar ela direto na plataforma e ver a imagem sobre a superfície. E aí, assim, a primeira pergunta, assim, por que você usou o Random Forest e não Ultra?
Então, assim, eu testei alguns outros classificadores, ele teve o resultado melhor, assim. E aí bem, foi só isso, na verdade. Não, eu estou te perguntando porque a gente fez essa mesma pergunta para o Gabriel, que lá para o Timor, e também ele escolheu o Random Forest por parecer, né, que dá uma melhor classificação. Eu lembro que no GE tinha, eu não sei se eram 3 ou 4, acho que tinha um kart, alguns outros, assim. Eu testei todos eles, porque de uma maneira é fácil fazer, né? Uma vez que você faz para você consegue replicar. E aí foi o melhor resultado, assim, visualmente, né? Foi mais satisfatório para o nosso trabalho. E você falou, o filtro de moda ele também está disponível lá no Google. Então você só aplica e parece que ele melhora a classificação. Né? A ideia era melhorar esse contorno, né? Como ficou tudo muito pixelado, a gente sabia que o Geob, ele, vamos dizer assim, ele engole a classificação baseada em pixel, né? Então, para tentar melhorar esse resultado. E aí veio a minha grande, agora, nó na minha cabeça, que até lendo eu não consigo muito bem entender. Mas entender não é porque é porque realmente estou fora do contexto. É na questão da validação. Porque, por exemplo, você, no GE, o mapeamento do Google Earth, da imagem que está lá do Google Earth, ela é feita numa resolução diferente da resolução do Sentinel que você usou, pelo que eu entendi. A classificação? Não. Bom, acho que não. Uma resolução o quê? Resolução espacial, que eu falo. Não, não, acho que é 10 metros, né, que sai. É que ela é multispectral também, igual do Geobia. Aí acho que ele reduz para melhor classificação, não é isso, Carlos? Para melhor resolução. Acho que é. Zé, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Você quer saber qual foi a verdade terrestre que foi utilizada para dizer se está certo ou não? A minha pergunta é assim, o que Carla. O avaliador leu? Qual foi o tipo de imagem? É isso, não? Ela usou dados do Sentinel, não foi? Sim, com 10 metros. Isso. Com 10 metros. A base de dados do Google Engine é também de 10 metros? É a mesma? Tem de todos. Tem mods com 250 metros, tem... o Sentinel está lá, tem o Landsat lá. Você falou agora que o GOES também, né? Está lá? Nem sabia. Então... Não, mas esses dados são sobrepostos sobre digamos assim, o uso do solo já fixado, que está lá na imagem. Deixa eu ver se eu entendi. A Isabela usou os dados do Sentinel nos dois processos. No processo do Geobia, para trabalhar com objeto, ou seja, na verdade, é como se o moda viesse antes, né? A moda. Quando ele define o objeto, ele já limpa os ruídos de cara e ele classifica um padrão do objeto. E depois ela fez esse caminho do pixel a pixel no Random Forest, também usando a mesma imagem de 10 metros. A validação foi feita com o Google Earth, não é isso? Sim. É isso, essa é a minha dúvida. Também. Como é que é? Está me ouvindo? Não sei. Estou te ouvindo. A avaliação feita com o Google Earth é como se fosse uma simulação de campo, né? Como se você fosse no campo olhar. Então, aí o avaliador olha aquela área com mais detalhe, aí é importante que seja com mais detalhe, para você ter mais certeza, e estima, pela interpretação, poderia ser no campo, mas ela usa uma imagem de maior resolução espacial, que no caso é submétrica, e aí estima, não, isso aqui não é mangue, não. Seu classificador errou. Isso aqui, entendeu? Na verdade, o que acontece, desculpa, Carla, complementando, é que o avaliador não sabe qual é a classificação que o mapa dela gerou. Os pontos são randômicos e é uma validação cega. Então, quem recebe é um especialista da área, e ele vai falar, olha, isso. São dois avaliadores, se não me engano. Isso para mim é... Na verdade, é como se a gente fizesse, por número X de pontos aleatórios, uma classificação visual.
que não é um mapa, é um banco de dados, é uma tabela onde a cada ponto que a Isabela envia, cada um dos 3 avaliadores informa, por interpretação visual, qual a classe que aquele ponto está associado. Aí, essa verdade ela vai consolidar uma única verdade e ela vai avaliar o mapeamento gerado, para dizer o quanto que esse mapeamento, estatisticamente, era um índice de quanto que está acurado ou não. Eu não sei se é isso que você perguntou. Não, era minha dúvida maior era nessa questão de validação mesmo. Então, quer dizer, a validação é feita, assim, a base é o dado do Google, com uma resolução submétrica, que você falou, e aí você valida tanto o Geobia quanto essa classificação. Isso. Tá. Não, tudo bem. Eu pensava que as 2 coisas independentes. Não. E o que ela viu é que o Geobia, por exemplo, precisou de poucas refinamentos entre o que foi tudo feito automático, né, pelo modelo, e o produto final. Enquanto o do Random Forest ele é todo automático, né? O produto é feito de forma toda automática. E aí deu uma diferença. O que eu fiquei impressionado é com a diferença de 80%. Bem diferente. Deu 80% a mais de mangue no Random Forest do que no Geobia. É isso. Quase o dobro de área. Quer falar, Paula? Eu ia falar, mas eu estava esperando a Isabela falar. É porque teve muita confusão com Restinga. O que a gente percebe é que a Restinga teve uma grande confusão, né, Isabela? A área de Restinga, esse contato com a vegetação costeira também, né? Mas com outra vegetação costeira, confundiu o classificador. Principalmente, não foi isso, Isabela? Assim. Carla quer complementar, ó. Não, vai. Vai, Isabela. E os parâmetros para o Earth, eles acabam sendo diferentes porque eu uso as bandas soltas, né? No Geobia, a gente consegue delimitar esses parâmetros de acontecimento, né? Você pode fazer de forma booleana, de forma fuzzy, né? E aí, então, você consegue modelar melhor esses dados. Eu até tentei criar expressões, né, no Engine para melhorar essa classificação. Mas aí, no fim, eu não consegui, e aí usei as bandas só de destaque mesmo. Então, acho que acaba que o Geobia também tem essa vantagem, né? Que eu consigo contornar melhor isso. Um dos principais, eu acho assim, cada um tem um ganho, né, Zé? Como tudo na vida. O Geobia, ele ganha no contexto assim, se você não precisar trabalhar com muitas datas, né, porque senão o processamento fica muito custoso, mas você precisa de entender vizinhança, contexto, porque o classificador baseado em pixel, ele classifica um pixel independente da vizinhança que ele se insere. E isso é um problema, porque isso gera muito desses efeitos de sal e pimenta que a Isabela está falando. Eu ia perguntar o que era sal e pimenta. É aquele efeito Monet, né? Como fosse quadro impressionista, sabe? Então, assim, ele gera muita sujeira por conta disso. E fica difícil a gente informar determinados contextos, tem que estar próximo disso, longe daquilo, que é mais ou menos o que acontece no Geobia, porque ele tenta simular a interpretação visual. Mas, por outro lado, se eu quiser fazer uma classificação baseada em muitas datas e trabalhar com essa questão do Big Data, aí vai ter uma hora que o Geobia começa a perder e o Random Forest, no caso, e outras soluções baseadas em pixels, começam a ganhar. Então, hoje, o que a gente tem visto é que, para legendas de muita complexidade, ou seja, classes que são muito parecidas, a gente precisa ter estratégias diferentes. E aí, o que aconteceu com a Isabela foi um pouco isso. Por exemplo, tanto a Restinga como o Mangue acontecem em regiões muito parecidas, no contexto tanto de declividade quanto de proximidade são formações pioneiras, né, costeiras, então eles têm. Enquanto a gente não consegue usar outros elementos, fica complexo as coisas, é isso. De uma forma geral, resumindo, é isso.
E fora que no GeoB tem... a gente usou a segmentação, né? Para o GE a gente não usou. Na época eu não sabia fazer, assim, se eu fizesse o trabalho hoje, talvez eu segmentaria, já conseguiria segmentar e classificar em cima da segmentação, tentando melhorar o resultado. É que é covardia comparar um método baseado em objeto, que usa segmentação, com um baseado em pixel. Sim, porque até o pixel ele pode te ajuda mais nessa definição do objeto. No pixel você pode ter informação de dois objetos, né? Digamos assim, você tem uma nuvem que ocupa só parcialmente o pixel com uma nuvem que está no pixel todo. O efeito da mistura é muito mais forte baseado em pixel do que na baseada em objeto. É muito mais, porque você vai mapear só aquele pixel. O outro você vai fazer uma média e um desvio, e tudo, aí você consegue. Verdade. Não, Isabela, assim, sinceramente, excelente. Eu acho que você cumpriu o trabalho, né, de forma de definir o seu problema, usar a metodologia e ter resultado. Então, assim, você está de parabéns, você, a equipe com quem você trabalhou, né, sua orientadora, suas orientadoras, né? Então, parabéns a todos. Mais ou menos era isso, Carla. E obrigado pelo convite de poder participar. Né? Paula, quer falar? Algo que me interessa bastante a gente. Né? Paula, quer falar antes de mim alguma coisa? Eu vou ser bem breve, na verdade. Quero parabenizar a Isabela também. Eu vou tirar aqui rapidinho, só para crescer. Claro. Eu quero parabenizar a Isabela também pelo trabalho, pelo esforço. Agradecer, né, as duas, a Isabela e a Carla. Eu estava escrevendo aqui um pouco de memória o que tinha acontecido, e aí era o último slide da Isabela, do histórico. Ela me pegou lá no finalzinho do meu professor substituto, né, que eu fui professora substituta aí, já no pós-doc. E eu queria ressaltar que a ideia dessa investigação partiu da Isabela, na verdade, a partir desse histórico de amadurecimento. Então, a gente como orientador e como membro, né, do espaço, viu esse amadurecimento da Isabela, lá da primeira GIC que ela participou, da primeira jornada, aprendeu o GeoB, aprendendo o que é um laboratório de sensoramento remoto, né, Isabela? E aí, depois, quando ela foi no INEA, ela volta falando, olha, eu quero fazer isso, eu quero pegar o que eu aprendi no espaço, pegar essa ideia que eu estou tendo contato no INEA e ver e aprender. E é um tema, como o Zé Ricardo ressaltou, super atual, né? O GE. E o trabalho dela foi até premiado ano passado, quando ela apresentou esses resultados na jornada de geotecnologias. Me recordei disso também. E é só isso, que ao longo dos anos a gente percebeu o amadurecimento e, mais importante, a autonomia da Isabela, e que é muito importante, né? E a gente ressalta o curso novamente, porque a gente percebe que essa autonomia, em primeiro momento, do GE, é por causa do curso, né? O curso dá uma base para ela entender essa lógica e conseguir absorver essa tecnologia nova, que não é simples, né? Então, era só falar isso mesmo. E agradecer mais uma vez e parabenizar a Isabela também pelo seu próprio papel agregador, né? Ela sabe trabalhar em equipe, não é à toa que tinha 15 pessoas aqui assistindo a Isabela. Então, ela consegue também ter esse trabalho de agregar, de ir absorvendo e aprendendo e evoluindo. Então, é isso. Obrigada, Isabela. Obrigada, Carla, pela oportunidade. Obrigada. Carla, antes de você falar, até deixa eu dar um parêntese, é que esse tipo de trabalho, por exemplo, o Ministério Público abriu 4 vagas de estágio nessa área de sensoriamento remoto e geoprocessamento. Nós temos um acordo de assessoria científica, né, com essas questões de mudanças climáticas e junto com o Ministério Público. E aí eles falaram, nossa, nós temos um monte de dados, o Ministério Público comprou o ArcGIS, comprou isso, comprou aquilo, e ninguém sabe usar nada, está lá. Né? Então, ele viu na cooperação com a universidade um caminho e essa possibilidade. Então,
Nós temos 4 alunos estagiando, fazendo estágio no Ministério Público. Só que essa parceria é junto com a Rural, então foram 2 da UFRJ, que é o Caio e o Gabriel, que estão no Ministério Público. Eles têm um interesse, por exemplo, em qualidade da água, feita também usando a plataforma do Google com dados de satélite, que o Caio está trabalhando com Lino e tal, e com poluição de material particulado, que é mais ou menos o que eu trabalho também. Então, o Gabriel está lá fazendo. E aí tem 2 alunos da Rural, da Geografia da Rural, que também estão nessa parte mais de uso do solo, né, e tal. Então, por que isso é importante? Porque, às vezes, o juiz precisa tomar uma decisão, por exemplo, uma área preservada de manguezal que alguém foi lá e destruiu. Né? Só que, como é que era? Né? Como é que está sendo? E aí, o promotor, ele precisa, o promotor público, para ele processar, né, o agressor ambiental, ele precisa de informações, ele precisa provar para o juiz que aquilo realmente aconteceu. Né? Então, por isso é que o Ministério Público está tendo esse grande interesse. Tudo depende sempre do procurador-chefe, né, do procurador-geral, o Ministério Público Estadual. Então, os procuradores têm conversado muito com a gente, falou que, por exemplo, lá em Minas Gerais, o Ministério Público de Minas, inclusive, tem programas, oferece bolsa de mestrado, também está investindo, além da graduação, na pós-graduação, né, para fazer o mestrado com dados que eles têm, com ferramentas que têm. E esse é um projeto piloto aqui no Rio. E aí, por que eu estou falando isso, Isabela? Porque eu acho que nessa área, quem fez o BCMT tem um potencial muito maior, porque sabe programação, né? Você certamente, quando você mexeu com o Go Engine, você teve que ir lá no JavaScript, ou desenvolver rotinas em Python, ou não importa, que os nossos alunos são bons nisso, porque aprendem, né? Fazem parte do nosso aprendizado. Né? Então, por isso, assim, mostrando, né, a importância do trabalho que se fez e aquela base inicial, talvez que quando a gente entra na faculdade a gente não perceba para que a gente precisa dela, né? E depois você está vendo, né, o quanto que ela foi importante, o quanto que isso te diferencia também no mercado. Transparente, tá? Então, eu vou pegar uma carona do que o Zé falou antes de falar o que eu ia falar. Na verdade, eu tenho assim, eu participei do Pensar o BCMT, né? Foi antes da minha parada para tratamento de saúde, e vi naquele processo de início e da idealização das reuniões, e pensando exatamente um pouco disso, aquele antever, né, Zé? Espaços que estavam já se configurando, estão falando de mais de 10 anos, 15 anos. Quanto tempo tem o BCMT? Entre 15, 14, 13? O BCMT tem 11 anos. 11, 11, Solange. Não, vai fazer 12. 12, porque eu entrei de licença médica em 2009, ele estava nascendo. A pandemia fez a gente parar um pouco no tempo. Exato. E aí, nesse processo, a gente só foi vendo com o tempo o quanto que foi se solidificando mais e mais as demandas, né? Então, o BCMT ele tem 12 anos e o GE tem 6. Você tem uma ideia do quão rápido são as coisas. Eu lembro do lançamento do GE no SBSR, lembro da Google estar lá, lembro deles apresentarem esse potencial e a gente falar, não é possível. Como vai assim, processar uma coisa que vai ter acesso a nível global. E eu estou falando, e olha, que ele veio depois do Earth, e o Earth também é dos anos 2000, 2005, mais ou menos. Então, a gente está falando de coisas que estão surgindo muito rapidamente,
que tem mudado demais a configuração do como fazer, do porquê fazer, do que é possível fazer. E é por isso que eu tenho cada vez dito que a melhor arma que a gente tem é a adaptação. Estarmos com a cabeça aberta para nos adaptarmos mais rapidamente aos novos modelos que vão surgindo e vão mudando. E lá no laboratório, Espaço, a gente tem assim, uma experiência ao longo desses anos de criação dos primeiros BCMTs, de convergência entre o curso BCMT com a geografia. Então, eu oriento muito dos dois lados e eles trocam muito. E eu consigo perceber a diferença dos perfis, né? Eu consigo perceber e eu consigo associar o que é melhor para cada caso. O que seria uma pesquisa mais adaptada para um determinado perfil do que para o outro? Porque a gente sabe, apesar de eles terem superposições em algumas áreas, em alguns aspectos, eles têm perfis, como o Zé falou, de preparo diferenciado. E é fato, a demanda, né, de mercado, principalmente, tem realmente apontado para um perfil que o BCMT tem se solidificado. Isso é fato. Aí, voltando agora para a dissertação da TCC da Isabela. Então, a Isabela é uma dessas meninas que chegaram do BCMT. Eu sempre vou contando, nossa, está desbalanceado, tem mais BCMT que geografia. Eu vou dando a oportunidade para não gerar problemas, que eles competem, sabe? Eles calculam, tem muita geografia, hein? Tem muito BCMT. Eles ficam assim. E eu vou tentando balançar isso daí. E aí, a Isabela é tudo isso que a Paula falou. Ela vinha desenvolvendo com a gente a pesquisa dela só em Geóbia, mas a passagem dela pelo INEA, está aqui o Paulo, que foi o chefe dela, foi meu orientando também de mestrado. Ele tem um perfil muito apesar de estar trabalhando numa instituição de produção, ele tem um perfil muito de pesquisa, de trabalho, de colocar, e passa isso para os meninos. Isabela chegou com essa angústia, essa ansiedade de querer comparar, de querer fazer e de querer entender esse processo. Como eu falei, é tudo muito recente. É tudo muito recente. Então, apesar de ter pessoas que estão mais avançadas, nós já temos algumas produções feitas, até com um rigor de detalhamento, que são pesquisas mais longas, né? Dissertação, tudo isso. Ainda é tudo muito, em alguns aspectos, caixa preta, a gente precisa entender melhor o que está ali dentro, mas o que Isabela traz, mais do que tudo, é a comparação entre algo que vem pela modelagem do conhecimento e algo que vem pela descoberta do conhecimento. Então, assim, o Random Forest é um minerador de dados. Por causa disso, ele tem, em muitos aspectos, uma caixinha preta, que a gente fica com dificuldade de entender algumas decisões. Então, precisa se debruçar, mas é fato que ele tem trazido resultados animadores em muitas frentes, muitas. Nós já somos usuários dele e nessa desconstrução. Então, a Isabela traz essas duas abordagens, que é uma que é tudo pré, né? É tudo pré, tudo é definido antes, e a outra que ela vai, aos poucos, no pós, entendendo. E faz essa comparação. Então, foi um prazer muito grande poder trazer essas duas abordagens dentro de um TCC, o que é raro, porque um TCC é um espaço muito curto. Isabela já fez parte da primeira publicação do Geóbia, já deu origem a um artigo em revista. Então, ela traz isso, como a Paula já disse, nisso aí ela recebeu menção honrosa, acho que foi a melhor sessão, não lembro, na GIC do ano passado, que foi esse ano. E eu acho assim, vê-la agora já contratada, né? Não é mais estagiária, ela é contratada de uma empresa de ponta na área de gel. É um prazer, né, Zé? É um prazer para a gente que está como universidade, como orientadora, como coordenação, como tudo, porque é um pouco do que ela traduziu, né? O quanto que a universidade transformou a trajetória dela. Então, ela é uma menina que veio da química, conhecendo outro tipo de laboratório, um laboratório chatão. Aí, de repente, ela abre a imagem, na primeira imagem na vida dela, que não sabe para que serve. E hoje em dia, tenho certeza que ela vê imagem diariamente, ao longo de horas a fio, tentando entender fenômenos, porque está trabalhando com monitoramento, tentando entender fenômenos, padrões no espaço, padrões no tempo, para tomar de decisão. Então, é isso. Eu acho que Isabela cumpriu a tarefa de um TCC.
A Isabela, durante esse período dela, ela participou das GICs, não sei quantos foi, mas deve ter sido umas 3 ou 4, não é isso? Muitas. Muitas. Desde 2018, acho todas. Então, ela participa. Então, ela efetivamente ela teve esse tipo de participação, que é o que se espera de alguém que quer realmente respirar a universidade. É isso que eu queria colocar. E aí, agradecer muito e esperar que sim, vamos nos cruzando, porque nesse caminho aí está todo mundo batendo sempre nas mesmas portas. É isso. Vou tirar um ano sabático. Mentira, começa pós mês que vem. Aí eu quero. Não, e tem a gente na Meteoro agora você tem o programa, aquele software Wind, né? E o Wind é não sei se vocês conhecem, a gente indica muito para ver a previsão do tempo, para ver tudo, porque o que o Wind faz? O Wind ele pega a base do Google Earth Engine, coloca ali imagem de satélite, imagem de radar, campo gerado por modelos, tudo junto ali naquela mesma base de informação, né? Então, assim, hoje, de repente, agora a gente vai ter que começar a dar curso para interpretação, né? Tudo nele é pós, não é? Né? É pós, é interpretação e depois. Porque, assim, é uma tecnologia, você imagina, né? A evolução, o que esses programas, né, têm gerado de revolução na informação, nos dados para todas as áreas, né? De você poder acompanhar a evolução do terreno, a evolução da atmosfera, a qualidade da água, né? Se vai chover num lugar, se não vai. E aí você pode falar, vai ter uma nuvem de chuva lá no seu bairro, né? Coisa que a gente não imagina nunca fazer isso, né? Então, é a importância, né, que mostra, né, da computação, né, da ciência de dados e do conhecimento temático, né, que você tem para toda essa... E da análise multiescalar, né, Zé? Porque também. O conjunto de dados atmosféricos é de uma escala completamente diferente, que não parece compatível com a visão de bairro. Mas a gente hoje consegue fazer esses saltos assim, é incrível. Verdade. Bom, pessoal, nós vamos pedir o seguinte: vocês vão continuar nessa sala, né? E não precisa ninguém sair. A gente vai rapidinho para uma outra sala, só para deliberar, né? Aí vou eu, Carla e Paula. A gente não precisa nem sair do Meet, a gente só tem que desligar o som para ninguém escutar. Enquanto isso, eu vou falando com a Isabela. Ver se eu vou formar, gente, pelo amor de Deus. E a gente já volta para o resultado. Tá bem. Oi, Sol. Oi, tudo bem, Isabela? Já tô melhor. Tá mais calma agora? Eu não sei quem está aí, eu estou vendo o Vandré, né? Mais alguém que eu conheça? Tem o Vandré, tem o João, tem o Vinícius lá. Acho que o Vinícius saiu. Tem o Isaac, que era do BCMT também. Tudo bom? Como é que você tá, Sol? Tô bem, meu filho. Tudo bem? Nossos filhos do BCMT, que maravilha. Eu falo para os meus filhos, eu tenho vocês em casa e tenho meus filhos do BCMT. Com certeza eu sou sua filha, nossa senhora. Não é? Eu fiquei pensando nas coisas, eu falei assim, gente, eu fiz a faculdade toda errada. Eu fiz todas as matérias. Muita falta de vocês, né? Porque saudade dessa secretaria, só. Sim, tô vendo aqui, né? De longe aqui. Não, pior que ela ligou ali a câmera, né? Aí a Carla falou, você tá na faculdade? Eu falei, gente, já conheço esse fundo há tanto tempo, já fiquei tanto nessa sala. A cortina, né? Ninguém esquece, né? Mas, Isabela, quero te parabenizar, viu, pela sua grande trajetória, que não é fácil, a gente sabe disso, né? Que você tenha muito sucesso, que isso seja uma etapa vencida e que venha outras etapas maravilhosas para você galgar um lugar maravilhoso para você, tá? Que você
consiga alcançar o seu objetivo. E o que você precisar, estarei aqui. Com certeza você vai precisar de diploma, você vai precisar de histórico, e por aí, né? Mas se precisar de outra coisa, estarei aqui também, viu? Os meninos de vez em quando vêm aqui, né, Vandré? Ou me mandam e-mail, né, Felipe? Até hoje a gente continua precisando, Isabela, então fica atenta. Fica atenta. Então, nunca acaba. Não termina quando acaba. Aí vai para a pós-graduação, eu quero ver vocês crescerem, sabe? Se desenvolverem. Felipe, Vandré e os demais estão, assim, evoluindo. É isso que a gente quer, que vocês sejam grandes. É isso que a gente quer, entendeu? Amém. Parabéns, viu? Amém. Dá parabéns para sua mãe, né? Que ela também é uma guerreira que está aí do seu lado te acompanhando o tempo todo, né? Tua mãe, seu pai, a família em si, né? E que você tenha muito sucesso. É isso que eu desejo para você. Entendeu? E vai dar tudo certo. Júlia, quem é Júlia? Júlia é nossa? Não, Júlia é da geografia. Não é, da geografia. Ah, tá. Tem um bebezinho aí, né? Bem, você está assistindo meu TCC. Que graça. Moleque. Olha ele aí. É ele ou ela? Ele. É ele, é o Benjamin. Benjamin. Reclamando. Parabéns. Você já gostou do TCC? O que ele achou? E aí, amor? Ele tá Tá processando a informação ainda, né? Tá pensando ainda no filtro de moda. Tá pensando no que vai dar. É, o filtro de moda. Né? O que ele vai fazer da vida? Olha essa cara, gente. Ele assim, Isabela, parabéns, Isabela! Maravilha, viu? Parabéns, Júlia, pelo bebê, viu? Obrigada. Saúde para ele, viu? E vamos aguardar. Fique tranquila, Isabela, que vai dar tudo certo. Deixa eu falar para você. Eles vão ver se eu passei, é isso? Vamos conversar e chegar a um acordo. E vão colocar uma informação na ata. Eu já mandei essa ata para o Zé Ricardo, tá? Isabela, você tem assinatura digitalizada? Tenho. Tem? Mas eu posso ir também, se quiser que eu vá. Se você tem, a gente, né? Se você quiser vir, não tem problema. Eu te atendo com o maior prazer. Agora, eu mandei a ata para o Zé Ricardo dar uma olhada, né? Ele pediu para eu mandar antes, e o que ele tiver que alterar, ele vai alterar ou não. E aí ele vai assinar e mandar em PDF para você, para a professora Paula e para a professora Carla Madureira, tá? Vocês três vão assinar. Tá? E deixa eu te perguntar só, isso acontecendo, quando eu consigo uma declaração de conclusão? Posso te mandar uma declaração de conclusão, sem problema. Tá bom. Não, é porque eu quero mesmo, eu vou me inscrever numa pós-graduação. Então, deixa eu te falar. Concluir o curso é a colação de grau. Mas eu acho que só com a declaração eu consigo. Então, essa declaração que eu vou te dar é dizendo que você concluiu todas as disciplinas e que está prestes a colar grau, né? E faltando apenas a marcação, tudo direitinho. Tá bom? Aí eu já vou te mandar. Você acha que demora quanto tempo para eu colar grau? Como que é colar grau, gente? Então, eu tenho um grupo bom agora para colar grau. Como eu não tirei férias, em 2 anos que eu não tiro férias, aliás, desde que a Dayana saiu, eu não tiro férias, né? Então, eu agora preciso recarregar minhas baterias. Segunda-feira que vem, eu vou recarregar um pouquinho minhas baterias, né? Tá certo. E aí, quando eu voltar, eu vou te dar a relação de documentos que você precisa me apresentar para colação de grau, tá? Os meninos podem te ajudar, o que precisar, né? Vandré, Felipe e outros. É coisa simples, nada absurdo. É ensino médio, certidão de nascimento, identidade, CPF, título, documento que você tem normal. Você vai me mandar tudo por e-mail, em PDF, tá? Porque isso tudo vai entrar num processo de diploma. Mas no início vai ser um processo de colação de grau. Quando você colar grau, aí eu te dou outra declaração dizendo que você colou grau e que você está com um processo em andamento, mas não te dou o número, porque eu ainda vou abrir o processo. Aí eu vou te dar o número do processo, você pode acompanhar pelo SEI, né? Você tem acesso público, né? Pelo SEI, pelo SEI. E aí você pode acompanhar com o número do processo que eu vou te dar, entendeu?
Mas tem um grupo bom aí que vai colar grau agora, quando eu voltar de férias, e eu vou incluir você no meio. Já vou te mandar já a relação de documentos, entendeu? Tá ótimo, entendi. Não, tudo bem. Eu acho que só a declaração ela já ajuda, né? Já ajuda. Eu acho que sim. Resolve, cara. Levaram e serviram, não foi, André? Você também Eu e o Felipe estamos aqui no doutorado, a gente foi da mesma forma, então relaxa aí. Tá tudo tranquilo, bem. É tranquilo, gente. É o mesmo padrão de declaração. É o sem mesmo pressa, padrão. sem pressa. Eu só queria a declaração, mas aí com ela, aí depois cola grau, eu já tô tranquila. Depois se Deus quiser, vai colar. A segunda, lá para finalzinho de outubro, você já está colando grau. Tá bom, agora, e aproveita só as férias. O diploma demora um pouquinho, viu? Felipe, André e o André não conseguiram ainda. Tem que esperar um bocadinho, né, Felipe? Né, André? Demora um cadinho. Demora um cadinho. É tipo 1 ano, mais ou menos. O diploma demora sempre. Sempre demora. E agora, com a pandemia, mais ainda, né? Porque eles estão trabalhando remotamente, né? Então demora mais um pouquinho, tá? Mas chega manchado, tem essas coisas aí. Às vezes chega com alguma coisa incorreta, às vezes volta para mim, porque eles têm uma exigência de botar a identidade com aquele tracinho. Se eu não boto o tracinho, eles reclamam. Eita! Aí eu tenho que botar o tracinho, aí uns preferem o pontinho com o tracinho, aí volta para algumas exigências, mas normalmente não volta, né? Então corre tudo direitinho. O problema é lá na divisão de diploma, que tem muito diploma lá para sair. Gente, só vou aqui ao banheiro rapidinho, tá bom? Só um minutinho. Vai sair, Douglas. Fica ansioso não, mas vai sair, tá? Porque a questão da declaração é o suficiente. Né? Foi assim que eu fiz a meu ingresso no mestrado, né? Então, foi medido lá o certificado. Não sei se foi essa pergunta que ela fez, mas como eu sou da última turma, é isso, Solange. Tudo bom? Tudo bom te ver, né? Tá deixando o pessoal falar. Fica com saudade de vocês. Sim, Esse tempo todo de pandemia, a gente não tem se visto, né? Exatamente. É o calor humano, assim, né? Que às vezes acaba sentindo falta de entrar nos corredores. Hoje eu encontrei o André. Não sei se o Felipe lembra, o André lembra. O André, que namorou a Johanna. Não, tinha o cabelinho de dread. Tinha cabelo de dread. Você não pegou ele, não, né? Não. Não lembro. Não lembro também, não, Sol. Não. Ele é eu tô da esquecendo de gente que estudou comigo, Sol. Hã? Eu tô esquecendo de gente que estudou comigo. A memória na pandemia ele é da geologia, está fazendo mestrado, doutorado em geologia. Ah, legal. Legal. É muito bom, né? Isso. Aproveitando. Quero ver vocês crescendo. E aí, bola para frente. Porque a fila é grande, viu? É uma concorrência grande, vocês vão. É uma briga feia por um lugar ao sol, né? A gente precisa correr atrás, né? Sem dúvida. Isabela tá tensa. Oi, voltei. Não, eu nem sabia que eu tô muito. Eu vivo na ignorância, eu nem sei como é que Você não sabia? Não perguntou para eles, não? Não, eu nem sabia que tinha nota, eu achei que era só apresentar e tal. Na ata eles vão dizer aprovado ou aprovado com restrições. Aí, se tiver restrições, você vai acrescentar alguma coisa do que você falou e mais nada demais. Tá? Entendi. Mas então, nada que vá te prejudicar, né? Eu já estava aqui, formei. Desesperada? Não estava esperando nada. Não? Estava sem saber de nada, né? Sem saber completamente. Ele falou assim: vou ali numa sala, vamos fazer outra coisa. Eu falei, gente, vamos conversar. Em outra sala vamos ver se tá bom. Eles vão discutir um pouco, ver o que você falou e tal, e chegar a um acordo. Tá bem. Vai dar tudo certo. Vai. Deixa eu te falar, tem outra pessoa aí que você convidou? Quem é mais que você convidou? Que tá aqui? Deixa eu ver quem tá aqui. Tem mais alguém de fora, não tem? Aqui tem a minha mãe.
que não conseguiu ficar aqui, ela entrou na sala. Tem o Ah, Douglas, Douglas, já falei com ele. o Felipe, aí tem o Isaac, que é um amigo meu lá da UFRJ, tá aqui na chamada, mas não sei se ele tá aqui. O André, né? O André, O Felipe. João, Vandré, Júlia, Tá. o Paulo. Paulo é o de fora, né? Paulo é lá do INEA, meu ex-chefe. Ele é da onde? Oi, Isa, parabéns aí pela apresentação. Deixa eles voltarem, Paulo, que aí eu vou chamando um por um, e aí vocês vão falando o que vocês teriam intenção de falar para a Isabela, tá? Aí eu vou chamando um por um para falar, tá bom? Pode deixar, tá bom. Deixa eles voltarem. Isaac tá sem microfone. Microfone. Isaac tem microfone? Bom, pessoal, nós vamos voltar. Parece mágica. Se todo mundo puder abrir a câmera para a gente tirar uma foto, fazer, na realidade, assim, um print screen, né? Isso. Quem não tiver de pijama, de camiseta branca, né? Eu tô falando do CMT, nem vai aparecer, vou mostrar. Foi o Vinícius que fez, meu amigo. Todo mundo. Cadê a Paula? Sumiu? Foi se maquiar? Não, tô aqui. Professor, você quer que eu troque de camisa? Que eu tô com a camisa branca? Não, é o... Cadê o Felipe? Felipe? Tá, Tô aqui. Tá. Mas... tá. É porque não fica... Não dá todo mundo, eu acho, Não, tem que mudar aqui, tem que mudar. O layout. Alterar layout. Aonde que eu faço? Nos três pontinhos. Pontinhos, Alterar layout, vamos lá. E só minha mãe que não vai aparecer, tem problema. Sua mãe faz parte. Sua mãe tem que aparecer, sim, claro. É que ela entrou... A gente uma tia minha tá de mudança, e um caminhão de mudança ia chegar aqui em casa, claro, entre 2 e 3 horas. No horário, né? Eu acho só a Cândida. Quem é Cândida? É minha mãe. Sua mãe, tá. Ela não quer aparecer. E Vinícius, ela nem deve lembrar que ela tá com o celular na chamada, tá? Ela não tá presente aí não, né, Isabela? Não tá aqui. Tá. Eu vou fazer só um print screen, tá? O Vinícius, você entra na... Ela só quis marcar presença, hein? Pronto, já fiz de todo mundo. Bom, Isabela, a gente estava demorou, não foi pela dificuldade de fazer a sua avaliação, não. A banca é fogo, né? Ela fica conversando sobre coisas e o aluno fica apreensivo. E olha que não tinha café, se tivesse... Então, Isabela, você foi aprovada, tá? Obrigada. Essa defesa, parabéns. Mantenha sempre o contato conosco, é muito importante a gente saber, acompanhar, né, todos vocês, e que você esteja sempre de volta aqui à universidade, né? A universidade, ela abre caminhos, né, para você de você reingressar numa outra graduação, se você quiser. Você tem um prazo de 1 ano, né, para solicitar um reingresso, sem precisar fazer só por um edital. Enem, sem precisar fazer um novo... um novo Enem, ou participar daquele processo do edital TIM, né, da universidade, sem prova, sem nada. Claro, se quiser ir fazer medicina, não consegue nada, mas... Aí depende. Mas dentro do CCMN, né, você é bem-vinda ao retorno, tá? Então, meus parabéns. Eu deixo aí livre aí para quem quiser falar algum comentário. Então, Zé Ricardo, eu estava conversando com eles, inclusive com a Isabela, falando que a mãe dela não vai poder participar, né? Se alguém gostaria de falar alguma coisa para ela, né? A professora Paula já falou. Muito prazer, professora Paula, não a conhecia, né? A professora Carla já falou também. Então, tem o Felipe, o Douglas, o Vandré, o João,
a Júlia e o Paulo, que é convidado, né? E aí eu ia dar a palavra ao professor Paulo, né? O chefe da Isabela, né? Ex-chefe, né? Que ela comentou. Ex-chefe, né? Então, podemos dar a palavra para ele, professor Sim, José a Ricardo? palavra está aberta para todo mundo. Ó, só estamos gravando, então, assim, cuidado sempre com o que a gente fala. Pode falar, Paulo. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Oi, Carla, tudo bem? Quanto tempo a gente não se vê? Paula também. Para mim, foi muito legal ter visto o trabalho da Isabela. Ela sempre foi uma boa colega de trabalho, né? E também se divertiu muito também durante os dias de trabalho juntos. E o que sempre foi legal também é dela trazer coisas novas para o nosso trabalho, né? Sempre foi uma via de mão dupla, né? A gente ensinava as coisas práticas do trabalho e eles vinham com ideias novas, e a Isabela sempre foi uma pessoa que trouxe ideias novas para a gente. Então, estar com alunos da UFRJ, da graduação, é sempre bom para a gente poder se oxigenar, né? Aprender mais coisas. E a Isabela sempre me deu muito apoio. É bom, fico muito feliz de ter que aqui, né? Eu acho que também todos da gerência também ficam, ter tido uma influência positiva para a Isabela, né? Ter contribuído de forma positiva para a Isabela com a experiência de trabalho. Então, parabéns, Isabela, você é ótima, sempre deu muito apoio e vai brilhar aí na sua carreira. Não, obrigada. Obrigada. Felipe, quer falar alguma coisa, Felipe? Oi, vou falar. Isabela, eu estava lá também no dia que você entrou. Eu estava lá na seleção. Carla lembra? E é isso, cara. É esse crescimento. A gente vê isso com todo mundo, né? O André, o João também está aqui. A gente vê entre a gente e a gente do BCMT, todo mundo crescendo mesmo. O espaço fazendo muito parte da nossa vida, né? E parabéns, assim, eu acompanho você lá com esse projeto, com esse trabalho lá desde o início também. E é isso, acho que agora é seguir, agora lá na Santiago, e estamos te esperando no mestrado, quem sabe? Calma, daqui ano que vem. Não, sem ser nesse a cara da Carla desespero. Esperando ainda, o William está botando meu pescoço à venda, então eu preciso que saia, gente. É isso. Douglas, obrigado, Felipe. Obrigado. Júlia, quer falar, Julinha? Julinha é atual chefe, né? Deixa a Júlia falar. Quem? Júlia, quer falar? Júlia pode falar, Júlia. Júlia está com a Júlia é minha chefe. A Júlia é atual chefe. Júlia está com um bebezinho aí. A Júlia falou que tinha caído, gente. Eu não sei se ela está ouvindo a gente. Ela me mandou mensagem no WhatsApp falando que caiu. Ela está congelada. Falei para ela colocar o Benja para dar parabéns também. Isso aí é para você saber que é uma feição de uma jovem mãe. É verdade. Douglas, você quer falar alguma coisa? Então, parabéns, Isa. Parabéns pelo seu sucesso. Parabéns pelo TCC. A gente tem pouco contato, mas os poucos contatos que a gente teve dentro do espaço, assim, né? Você é uma pessoa muito divertida, uma pessoa que traz uma leveza para o ambiente, né? A forma como se dedica no seu trabalho, nas suas pesquisas, é muito legal. Mesmo distante, eu vejo o quanto que você se dedica tanto àquilo que você se propõe a fazer. Então, meus parabéns, que você possa alçar voos maiores ainda. E, assim, eu faço coro com o Felipe, né? Esperando de você no mestrado, né? Que não tenho dúvidas, né? Que vai dar super certo. E é isso, parabéns por tudo. Obrigada, Douglas. Obrigada. Obrigado, Douglas. Vandré? Sua vez. Deixa eu voltar para cá que eu estava auditando uns polígonos aqui. Então, cara, falar da Isabela é muito tranquilo, né? Parabenizar ela é fácil demais, porque a trajetória da Isabela é uma crescente, né? Desde aquele primeiro dia lá no laboratório, primeiro campo que a gente fez lá, que a Isabela estava aparecendo vestida de um Minion, toda coberta, uma chuva danada. Um novo aluno. A cara da Vandré, olha o Benjamin aqui, gente. Cadê ele, gente? Não tô vendo ele. Eu não tô vendo ele, deixa eu aumentar aqui. Não tá vendo?
Fofíssimo. André, ninguém tá prestando atenção no que você está falando, que bem já apareceu. Mas eu acho que é... Falei. Muito fofo, né? Depois eu volto. Deixa o Bey que ele comanda melhor. Travou também. Desculpa, gente. Foi mal. Desculpa, galera. Foi mal. Eu sei que eu sou fofinho. Ai, meu Deus. E aí, André, concluiu? Não, falta só mais um pouquinho. Pode continuar, e é um prazer, Isabela. Desde você entrou. Tchau, gente. Valeu bem. Desde lá do começo, né? Desde aquele primeiro dia que você entrou até agora. Então, é um prazer ver que você soube a diferença entre um laboratório de química e hoje de um de geociências. Olha só o crescimento aí. Pelo amor de Deus. Mas é muito bom ver isso, principalmente porque a minha trajetória da Isabela está sempre muito próxima, né? Desde lá da graduação e hoje trabalhando juntos na mesma empresa, quase na que a gente chama de nova filial do espaço. Então, é um prazer, cara. Parabéns e que essa trajetória aí só continue crescendo como sempre, que você merece muito. Obrigada, Vânia. João, quer falar alguma coisa, João? Acho que o João caiu, né? Não. A Júlia ainda está aí? Tô na chamada aqui, eu estava trabalhando também. Estava ouvindo do carro a primeira parte da apresentação. Então, te dar os parabéns, Isa. É sempre muito bom, né? Ver a gente, todo mundo do espaço, todo mundo do laboratório crescendo. Foi muito bom ter conhecido você e ter visto de perto o seu desenvolvimento, né? Durante esse crescimento acadêmico que a gente teve. Foi bom que a gente conseguiu se tornar amigos muito próximos para além do que a gente construiu, né, de relação acadêmica ali. É muito bom ver que isso tem sido uma tendência, né, do laboratório. A gente sempre consegue trazer isso para perto. Parabenizar o trabalho, que foi bastante corajoso ter se envolvido com essa quantidade de script de programação. Tem muita gente correndo disso aí. Então, sim, tá de parabéns. Obrigada. E bom saber que você, por mais que, né, a academia seja muito boa, também tirou um peso das costas, porque se formar tem esse viés, né, esse alívio, por mais que dê saudade depois. Sim. Obrigada. João Vitor, você tá fazendo pós na geografia ou... Não, eu fiz só o mestrado. Ah, tá, você fez o mestrado. Só. Não, só não. Não, é que eu falei só. Eu falei, já foi carga aqui para muita coisa. Já pulou para o mestrado, né, João? Sim, eu concluí o mestrado. Aí eu ainda estou pensando com o meu eu interno se o doutorado vem um dia ou não. Isso aí, não pode parar, não, né? Júlia, quer falar alguma coisa? Benjamin vai deixar você falar, Júlia? Júlia sumiu. Ela caiu. Caiu, é uma pena, mas ela... É só amor com essa menina aí, Isabela, e ela. Então, Isabela, te agradeço que eu vi lá o seu texto, né, de apresentação, que você colocou o nosso nome, meu e da Dayana. Te agradeço muito pela homenagem, viu? Fiquei muito emocionada. E, assim, a gente tenta fazer o melhor para vocês, né, no atendimento, no que vocês precisam na secretaria. Porque, na verdade... É uma troca, né? Vocês trazem novas experiências para a gente e a gente tenta mostrar alguma coisa e tentar alertá-lo por algum motivo que vocês possam estar fazendo, se guiando pelo caminho que não é conveniente. Aí a gente olha, vai por esse, faz isso, faz aquilo. A gente dá aquela orientaçãozinha para ajudar. Mas no que você precisar, estaremos aqui. Tá? Obrigada. Eu e Zé Ricardo, né, Zé Ricardo? Então, eu não vou pedir para todo mundo ficar, vou só interromper a gravação, tá? Para também não ficar muito grande. Muito grande, Agradecer a presença de todo mundo.